Bom dia, gente. Que frio, né? Meu pai, eu estou assim, congelada, gente. Congelada. Muito, muito frio. Imagino lá pro sul, né, gente? Como deve estar. Ai, terrível. Bom, gente, eu quero falar o seguinte: eu vou falar sobre a Lorena, a querida Lorena, no final do vídeo, tá bom? Bom, gente, vou falar da estrangeirinha primeiro, que mostrou que comprou um móvel, tipo uma camiseira, né? Do amigo de infância dela lá que fez a faculdade com ela. Fazia, porque ele já foi reprovado e ele também desistiu de ficar na Argentina. Só ela, que por enquanto está indo muito bem, obrigada, né? A única que não foi reprovada ainda. Ela está preparando, né, gente? Ela está preparando a família dela, está preparando os seguidores dela, os idólatras, para dizer que só ela, não é possível que só ela passe, né? E é lógico que é tudo uma grande farsa, tudo uma história de carochinha, né, gente? Porque isso não existe, né? Lógico que não. Embora ela ache que todo mundo tenha cara de trouxa, mas quem tem cara de trouxa é ela. E eu quero ver a cara dela. Hora que ela fala, gente, fui reprovada, mas eu sou tão boa em tudo, eu sou muito inteligente, o meu QI é elevadíssimo. E eu, nossa, gente, vamos ver, né? Ontem, o releixo da Bolorenta e do Frouxonho foi. Teve até gritos, ele falando muito alto com ela, e engraçado porque ela vive falando aos berros, mas quando ele eleva o tom de voz, ela fica murchinha, bem murchinha ela ficou. Porque a vizinha do lado ali, né, aquela senhora que chama para ela assistir o culto, aliás, chama para assistir o culto, mas a bolorenta vai para encher a pança, né? Essa senhora deu um armário grande, branco, bonito, para bolorenta. E a dona do armário quer tirar logo o armário, que acho que vai receber outro no lugar, né? Nem desmontou ainda, a bolorenta já quer o armário montado lá no closet dela. Só que assim, né? O andaime, que ela falou ontem umas 848 vezes sobre esse maldito andaime, só tem mais 2 dias de aluguel pago do andaime. E então tem que fazer a obra, que seria hoje ou amanhã no tempo deles, porque eu não sei como que é o tempo de gravação deles. E aí, pro broxonho e desmontar o armário na casa da vizinha, olha o perigo, né? Ele frequentar a casa da vizinha, entrar na casa da vizinha. Ele teria que deixar a obra e ir para lá. Então, para não perder esse tempo, ela falou: eu pedi para um pedreiro vir conversar comigo e esse pedreiro continua a obra e o frouxonho vai lá desmontar o armário comigo. E o frouxonho do fundo, não vai contratar ninguém, eu que vou fazer, eu não quero que contrate ninguém. E ela, não, vai ter que fazer sim, vai ter que ser assim, porque a vizinha tem pressa que tire o armário, eu prometi para ela, e ela já com a chave de fenda na mão, uma bolsinha assim transpassada, que acho que é para colocar os parafusos, não parece a bolsinha, mas parece uma alça, né, de bolsa, que deve ser do brechó da Bolô, que fica mais chique.
E aí não se resolvia, não se resolvia. Gente, o frouxonho foi para a cozinha, que é onde ela estava, e começou a falar alto com ela, em alto e bom som. Não vai contratar ninguém, eu não vou desmontar o armário, porque eu vou para a obra. E ela, não, você vai contratar o pedreiro e nós vamos desmontar o armário. Ele, mas tem que ser hoje esse armário. E ela, tem que ser porque a vizinha tem pressa que tire o armário. E aí, sabe, ele começou a falar alto e ela então, ai, ficou bem mansinha. E aí tá, né, gente? E acabou nisso, porque ele não quer que chame o pedreiro, porque é lógico, gente, ele não vai abrir mão da esmola que ele recebe dela. Porque com essa esmola que ele está comprando os combos da Shopee para o aniversário de casamento. Ele vai comprar uma cueca nova. Estou sabendo que é rosa cueca de lacinho. E talvez tenha uns poazinhos brilhantes assim pela cueca toda. Não dá, né, gente? Então, ele precisa desse dinheiro e essa mulher não está querendo entender que ele precisa dessa esmola que ela dá para ele fazer surprises para ela da comemoração de aniversário de casamento. Que fofa. E ele é muito dengoso. Não sei o que eles vão fazer, se vão desmontar o armário, se não vão. E agora, gente, eu quero falar também daquela hipopótama do brejo. Para quem não sabe, a hipopótama do brejo é a repolhuda. Falando sobre a Lorena, coisas que ela não sabe. Ninguém estava sabendo ainda o que tinha de verdade. A gente não sabia se era fake aquela mensagem sobre a Lorena, que estava hospitalizada, que tinha sofrido um atentado. Tanto é que algumas inscritas, muitas inscritas minhas, perguntavam: você tem notícias da Lorena? O que está acontecendo? Eu falava, gente, eu ainda não tenho. Eu pesquisei, gente, eu pesquisei em Notícias do Rio, eu pesquisei pelo Google, né, em Notícias do Rio, pesquisei em outros canais, ninguém tinha nada concreto ainda sobre a Lorena. Foi que nós vimos sobre a amiga que postou sobre a Lorena. Aí ela começou a falar um monte de, desculpa o termo, gente, mas um monte de merda, sabe? Chamando a atenção da Lorena. Vai, cria coragem, fala a verdade para os seus seguidores, fala aí, né? Os vizinhos viram, os vizinhos me contaram. Gente, a Lorena mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Essa hipopótama do brejo, a repolhuda, ela mora, gente, em Goiânia. É lógico que ela não poderia saber nada do que estava acontecendo. Assim como eu moro em São Paulo. Como eu poderia saber se eu não tenho amizade com a Lorena fora do canal? Eu não ia ser irresponsável, né? Eu não sou irresponsável e nem ia ficar bem com a minha idade eu ficar inventando coisas. Mas a hipopótama do brejo começou a criar umas situações mentirosas, porque é o que ela sabe fazer, né? E não, vai lá, fala a verdade para os seus inscritos. Eles querem saber de você. Na realidade, quem queria saber a verdade, nós queríamos, mas para o bem da Lorena, né? E a outra queria saber para o mal, né? Ela estava louquinha para que alguma coisa tivesse acontecido e que ela descobrisse, né?
uma infeliz, né, gente? Ela é uma pessoa infeliz, invejosa, deve ter muita inveja da Lorena, porque a Lorena tem sucesso, né? É uma pessoa que fala o que sente, fala as verdades, às vezes fala, extrapola um pouco, mas isso é dela, ninguém tem nada com isso, né? Para isso existe a justiça, gente. A justiça. E não o que fizeram, né? Então agora eu vou falar sobre a Lorena, gente. Não tenho novidades. O que eu sei foi o que dois canais publicaram ontem, só o som, não tinha imagem, com a voz da Lorena, e a Lorena dizendo, eu vou repetir o que a Lorena disse. Tá? Uma pessoa perguntava para ela, não sei se é dono de canal, se é do YouTube, se é o canal do YouTube, ou se era algum canal de televisão, eu não sei. Mas se perguntava para ela o que tinha acontecido, e ela falou, realmente, ela foi atacada na casa dela, e as pessoas machucaram muito o rosto dela, a boca dela disse que estava muito machucada também. É lógico, ela deve ter tido mais machucados, mas acho que talvez o pior estivesse no rosto, né? Quer dizer, a pessoa queria destruir a Lorena, né, gente? Essa ou essas pessoas maldosas. E ela dizendo que o que mais a assustou foi que a pressão dela foi para 22 e ela nem sabia que ela tinha pressão alta ou que ela estava com a pressão alta, foi o que eu entendi. Eu entendi isso e que ela poderia ter tido um infarto ou um AVC. Foi o que eu entendi do que ela falou. Então, como eu disse também, ela se sentia o sofrimento na voz dela, é óbvio, né? Ela devia estar com muita dor. E ela disse o seguinte também, gente, essa amiga que postou, quando ela foi atacada por esses covardes, ela passando mal depois que eles abandonaram o local, diz que eles estouraram o celular dela. Ela ligou, ela disse que ela tem vários celulares. Ela ligou para a loja dela pedindo ajuda da funcionária ou das funcionárias. E pelo menos uma funcionária foi para a casa dela e deu toda a assistência, levou para a delegacia primeiro, fizeram BO, fizeram corpo de delito e depois foram para o hospital. Essas são as informações corretas da Lorena. Foi o que ela falou, não aumentei, não inventei, talvez tenha falado uma coisa ou outra diferente, mas ali o que eu entendi, tá bom? Agora, gente, nós não podemos esquecer que a Lorena foi ameaçada, assim como o Paulo Donizete e a Sol foram ameaçados. Vocês perceberam que teve muito oba-oba antes da live, mas que na live a Bolorenta estava bem quietinha sobre o assunto. Talvez já estivesse agindo, né? Então é isso. E tem um canal aí, gente, que Carrasco de Mesquita, que ele informou o endereço da Lorena. Isso também é crime, né? Ele informou e ele falou que não tá nem aí. Que se ela tiver machucada, tivesse matado ela, que não tava nem aí. Que ele tava torcendo mesmo que alguma coisa ruim acontecesse com ela. Então é assim, né, gente? As nossas palavras têm poder, muito poder, tanto para o bem como para o mal. Então, essas pessoas que fizeram ameaças, é lógico que elas serão ouvidas pela polícia. E essa pessoa que deu o endereço também,
com certeza será ouvida pela polícia. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Por isso, da minha responsabilidade quando eu falo alguma coisa. Porque tem muita gente ruim nesse mundo. E essas pessoas, gente, que estão ameaçando, que estão fornecendo endereço, que estão fazendo mal, elas estão querendo acabar com os resenhistas. Tanto é que o Frouxônio disse que ele descobriu o endereço de todos os resenhistas e que ele ia aparecer na casa de todo mundo. Ele falou. Eu não estou inventando. Vocês ouviram e viram, né? Então, eles vão ter que responder também, né? Por mais esse crime. Então, a ficha deles já é mais suja do que pau de urubu. Agora vai ficar mais suja ainda. E eu espero que peguem cadeia. Ai, desculpa, gente. Eu fui atender o telefone, a portaria, que eu tô recebendo coisas que eu comprei pela internet. Bom, gente, então, isso, né? Que os maus paguem pelo que eles fizeram. Tchau, gente. Até mais.